Perdi meu emprego, e agora? Bom, se você está passando por uma situação parecida, provavelmente é isso que você está se perguntando, é o medo de ter que voltar para o Brasil, é o medo do que vai vir depois, é o medo de toda dificuldade. E eu sei muito bem disso, eu sei muito bem o que você está passando, porque recentemente eu também passei por isso. E bom, se você acompanhou aqui o nosso canal, então você sabe que no vídeo anterior eu mostrei para vocês um pouco da nossa história, da nossa situação, de tudo que aconteceu por aqui com a gente e que aprove a vontade de Deus da gente continuar morando por aqui e conseguir um emprego novo. Mas o que eu quero te passar agora nesse momento não é só uma dica de como talvez tentar conseguir um emprego novo, mas de como sobreviver nesse período que acontece logo que você perde seu emprego. Quais são os próximos passos, o que você deve fazer, o que eu fiz, qual foi o meu caso, pessoas próximas de mim, procurar advogado, não procurar advogado, aceitar o acordo que a empresa está te oferecendo. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Bom, gente, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não for inscrito, já começa se inscrevendo, já deixa o seu like para poder ajudar, porque eu tenho que pesquisar bastante, não é só compartilhar minha história com vocês, mas eu tenho que pesquisar também, porque existem diferentes formas de se trabalhar, tem que ir atrás de advogado, dá trabalho, e como vocês sabem, viver esse período é muito complicado, e ainda assim eu separei esse momentinho para poder ajudar quem esteja precisando. Deixe seu like para poder me dar aquela motivada, e deixe seu comentário também, se ficar alguma dúvida ao longo do vídeo que não seja respondida no final. Bom, gente, vamos começar dizendo que aqui na Holanda você não só trabalha. Aqui existem diferentes tipos de contrato e os principais deles, principalmente para quem é trazido de fora, quem é trazido do Brasil para cá, é o contrato temporário e o contrato permanente. O contrato temporário é o que todo mundo consegue logo de cara. É muito difícil alguém entrar já direto no permanente. Então, assim, eu acredito que a sua situação, se for do permanente, é porque você já trabalhou um tempo na empresa e foi renovado para o contrato permanente. Mas caso não seja isso, você então ainda está no seu contrato temporário. Então pode ser que você tenha perdido seu emprego agora porque a empresa não renovou ou porque a empresa já te mandou embora antes de acabar o contrato. E como que a gente vai seguir em relação a isso? E como eu cheguei a falar para vocês, aqui a gente precisa muito de um advogado para poder nos ajudar nessa causa, embora não seja uma coisa tipo obrigatória, mas é muito legal se você tiver alguém para poder te aconselhar nisso e conseguir te guiar a tomar as melhores decisões e saber o que fazer corretamente dependendo do seu caso. O advogado também vai poder avaliar quais são as chances que você tem em cada situação, né, dependendo se é melhor fazer um novo acordo, um acordo melhor com a empresa, ou se realmente é melhor aceitar o que você tem. E é claro, dentre tantas outras coisas que ele também vai te ajudar. Se a empresa te mandou embora porque eles estão fazendo um corte de pessoal, porque eles estão quase declarando falência, porque o negócio está muito difícil, então existe uma grande possibilidade deles conseguirem essa aprovação. Como assim aprovação? Porque aqui na Holanda existe um órgão chamado UWV. Esse órgão é responsável pelos direitos trabalhistas daqui. A empresa não pode te mandar embora sem autorização desse órgão. Ou seja, para a empresa conseguir te mandar embora, ela precisa provar que ela realmente não tem o que fazer, não tem como te manter na empresa e que eles não estão legais. Ou eles tentaram te realocar em diversas áreas da empresa, ou você realmente é um custo muito grande para eles e eles estão quase falindo por causa disso. Agora, se é um custo grande, mas eles conseguem te manter, o UWV não vai deixar eles te demitirem. Se for porque eles precisam que você seja muito melhor no seu cargo e você ainda não atendeu as expectativas, o UWV vai querer que eles provem que eles te deram muitas oportunidades de melhorar, pagando cursos, te ajudando a ter um maior desenvolvimento na sua área, tudo aquilo que você precisaria para chegar no nível que eles precisariam para o seu cargo. Então tudo isso vai entrar em trabalho ali. Se você acha que você está sendo demitido pela razão X, mas outras pessoas que se encaixam na mesma razão X que você não estão sendo demitidas. E você fica tipo, eles estão me escolhendo para ser demitido aqui, então a ideia é que eles não podem demitir você.
eles vão muito provavelmente te fazer uma proposta de demissão, que é um acordo, né? Um agreement, para você conversar com eles e ver ali se esse acordo vai ser bom o suficiente para você e para a empresa. Eles vão te oferecer ali um valor de compensação, vão te oferecer alguns benefícios e tal, para conseguir negociar uma saída amigável. Por que eles vão fazer isso? Porque se a saída de vocês for amigável, eles não precisam justificar pro UVV. O órgão só vai falar assim, ué, vocês querem demitir ele mesmo? E aí eles vão falar, sim. E ele aceitou. Beleza, eles vão conseguir te demitir. Mas se o acordo não for feito entre você e a empresa, eles vão precisar da autorização do UVV. Então, se a empresa te fez uma proposta ali de um acordo, você não precisa aceitar. Eles podem até tentar te forçar. Não é normal, mas pode ser que eles falem, olha, você precisa assinar logo isso, você precisa aceitar logo. Conheça seus direitos, você não precisa aceitar na hora, você não precisa assinar logo na hora, você não precisa de nada disso. Não fizeram isso comigo, mas caso façam isso com você, saiba dos seus direitos e fala, não, eu não tenho que fazer isso, eu conheço os meus direitos, eu tenho que ter tempo para poder aceitar esse acordo, eu tenho que ter pelo menos uma semana para isso. Vai para casa, pensa, tranquiliza a cabeça e procura um advogado. A empresa, praticamente 100% das vezes, vai arcar com os valores do advogado que você for escolher. Mesmo que às vezes ele passe um pouquinho, às vezes o próprio advogado consegue fazer uma negociação com a empresa para ela pagar todo o valor de serviço dele e você não precisar pagar nada. Você ainda ganhar o seu dinheiro ali de compensação da demissão da empresa. Mas, se você não aceitar o acordo e a empresa quiser ir para o UVV e tiver a permissão para demitir você, eles ainda vão ter que te indenizar. Só que o valor, às vezes, pode ser muito menor do que o que você ganharia no acordo. E agora, indo fundo no assunto, vamos começar com os diferentes tipos de contrato e agora, inicialmente, o contrato permanente. Bom, se o seu contrato é um contrato permanente igual ao meu, então é hora da gente começar a falar como foi que eu fiz, o que me indicaram, qual é o passo a passo. Uma pessoa que tem um contrato permanente, ela acaba tendo direitos um pouco mais tranquilos, né? Para deixar a nossa cabeça mais tranquila de trabalhar sabendo que a gente não vai ser demitido por qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer jeito. Então, por causa desse amparo que a gente tem da lei, acaba que o contrato permanente vai nos beneficiar também nesse momento em que a empresa está querendo nos mandar embora. É importante e imprescindível que você procure um advogado, gente, porque, olha, você tem direitos garantidos e o advogado vai conseguir ir fundo nisso e conseguir os melhores direitos para você. Os honorários do advogado vão ser pagos pela empresa 90 e tantas % das vezes e ele consegue muitas vezes negociar isso até quando a empresa não tá falando nada sobre pagar advogado para você. E dependendo de quanto tempo você esteja na empresa, dependendo da sua situação inteira, o advogado vai conseguir ir fundo nos melhores benefícios possíveis para você, para não te deixar desamparado nesse momento. Às vezes a empresa pode te dar tipo 2 meses de antecedência e conversando com o advogado ele consegue até negociar melhor isso. Então ao invés de você sair no mês seguinte ou daqui a 2 meses, ele pode às vezes conseguir até 3, 4 meses, dependendo de como ele vai conversar com a empresa e de como é que tá o cenário aí. Às vezes vale muito a pena você negociar pelo menos 1 ou 2 meses a mais de trabalho. Pode parecer besteira, mas faz uma diferença muito grande. Além de você receber o seu salário, você ainda vai ter a compensação no final muitas das vezes. E cara, se não fosse por esse mês adicional, eu teria que voltar pro Brasil. Foi justamente o mês a mais que eu ganhei ali de trabalho que fez o meu contrato acabar mais tarde, que fez com que eu tivesse 1 mês a mais aqui na Holanda, que me deu tempo suficiente de conseguir o contrato com a empresa nova que eu tô agora. Isso, é claro, é o advogado que vai fazer pra vocês. Quanto mais tempo vocês conseguirem, é claro, mais dinheiro também, se possível, vale a pena. Mas agora vamos falar da galera que não tem um contrato permanente, ou seja, a galera do contrato temporário. Se você tem um contrato temporário de trabalho com a empresa e você foi demitido, a coisa vai ser um pouco parecida. Se você foi demitido sem uma justa causa, você também tem praticamente os mesmos direitos de uma pessoa que tem um contrato permanente. E aconselhável, sim, que você procure
um advogado, porque ele vai conseguir fundo nisso, se você foi demitido sem uma justa causa para isso. No caso, é possível que a compensação seja menor do que para a pessoa do contrato permanente, até porque a pessoa vai poder justificar algumas coisas. Por exemplo, eu aluguei uma casa, eu assinei determinados contratos com prestadores de serviços e tudo mais, comprei uma casa, estou aqui no mortgage, numa prestação, financiamento, porque eu tinha um contrato permanente que me dava essa segurança e agora a empresa está me demitindo. E se você tiver um contrato temporário, já é entendido que você não vai entrar nesse tipo de coisa, porque muitas empresas não vão aceitar, muitos prestadores de serviço não vão aceitar que você faça um leasing ou um financiamento de uma casa, alguma coisa do tipo. Então, talvez a compensação seja bem menor para a pessoa que estava num contrato temporário e foi demitida sem uma justa causa. E é claro que se tiver uma justa causa para sua demissão, então os direitos vão ser menores ainda, uma coisa assim bem complicada, porque no caso eles teriam motivos justos para te demitir. É claro que se você achar que a justificativa não é boa, que você consegue provar que a empresa tá pegando no seu pé e não te deu nenhuma chance de melhorar, você pode ainda ir atrás de um advogado para te ajudar nisso. Porém, agora vem a parte que é mais dolorosa e a mais complicada. Gente, se o seu contrato acabou, você não foi exatamente demitido, mas o seu contrato temporário acabou, você vai precisar ir atrás de um novo emprego. Porém, a sua residência tá atrelada à empresa que você trabalha. Ou seja, se eu tenho um contrato de 1 ano com a empresa, a duração do meu visto vai ser de 1 ano. Nesse caso, infelizmente, é muito mais difícil você conseguir alguma coisa, por exemplo, um auxílio do governo, porque já está bem especificado que você só estava residindo no país enquanto seu contrato era válido. Acabou a validade do contrato, acabando ali junto com a sua permissão de residência, você se torna um turista. Se você tem um visto de trabalho aqui que está válido e você está sendo demitido bem antes ali da expiração do seu visto, você ainda tem um tempinho para poder conseguir o seu emprego novo, mas quanto tempo exatamente você tem? Se o seu visto ainda tem validade, o meu caso, por exemplo, eu fui demitido e o meu visto ainda tinha 4 anos de duração. Então, o que acontece agora? Bom, quando você é demitido, o seu visto ele para de ter aquela duração que ele tinha exata. O nosso visto de trabalho, ele é associado ao trabalho. A gente mora aqui porque a gente trabalha. Então, se você não trabalha, você perde o seu visto. Se você tem um visto de trabalho aqui que está válido e você está sendo demitido bem antes ali da expiração do seu visto, ainda tem 3 meses para continuar na Holanda e sair no seu ritmo, ou fazer o que você quiser. Só que fica muito mais difícil, se não impossível, conseguir um outro emprego morando aqui e fazer essa transferência. Porque normalmente a gente faz a transferência de visto, onde todos os meus direitos, todas aquelas coisas da residência, estava atrelada a uma empresa e vai ser transferida para outra empresa, sem perder a validade do visto. Mas se acabou o seu contrato de trabalho e a sua expiração da residência, do visto, acabava ali junto com o contrato, então automaticamente você se tornou um turista. Para poder fazer um novo visto de trabalho, uma nova residência, muito provavelmente você vai ter que voltar para o Brasil e recomeçar aquele processo todo chato. Outra coisa que você também pode fazer, e aí vai depender muito da sua situação, é fazer uma migração de visto. Ou seja, você tem o visto de residência aqui, você pode fazer as coisas e tal. Caso você seja uma pessoa que tem uma graduação, um alto nível aí de estudo, você pode fazer a troca do seu visto aplicando, por exemplo, para ser um pesquisador, um estudante de mestrado. Você precisaria se matricular numa universidade para fazer o programa de mestrado. Você conseguiria o visto para isso, fazer só a transição de visto, e enquanto você faz o mestrado, você arruma um emprego com muito mais facilidade. Lembrando que todas essas informações estão no site do IND, você pode ir lá dar uma olhada para poder entender direitinho o que você pode fazer. Inclusive, o site do IND tem meio que um formulário / calculadora de situação, não é calculadora numérica, mas é uma calculadora de situação onde eles vão conseguir te ajudar a saber o que você pode fazer para você conseguir ficar aqui na Holanda. Mas enfim, você tem direito a uma compensação também, uma ajuda do governo, uma ajuda de custo. É como se fosse um auxílio-desemprego, onde você vai estar recebendo cerca de 75% do seu salário nos primeiros 2 meses. E a partir do 3º mês para frente, isso cai para 70%. E como eu falei,
você não vai ter só ajuda financeira, mas você também vai ter ajuda e mentoria no processo de encontrar um novo emprego. Mas fica bastante atento porque isso é mais se você for demitido sem a justa causa. Caso você esteja sendo demitido com justa causa, porque, sei lá, whatever, mas colocando a culpa em você, você provavelmente não vai ter muitos direitos. Os seus direitos vão ser bem limitados e uma coisa que pode muito também acontecer é você não ter a possibilidade de aplicar para esse auxílio-desemprego. Mas, caso a sua situação esteja realmente muito difícil, você esteja desistindo e veja que não vai dar, ou você realmente já tentou o máximo que você poderia e no fim não deu certo, e infelizmente você vai precisar voltar para o Brasil, não quer ter dor de cabeça, você pode ir atrás de órgãos, ajuda para pessoas, né, que querem retornar para o seu país, a gente chama isso de repatriação, de maneira voluntária. Então, se você está se voluntariando para voltar para o Brasil, está falando, olha, eu vou ficar ilegal aqui nesse país, eu não quero isso, eu quero voltar para minha casa. Ou até mesmo se você já estiver ilegal no país, você fala, olha, eu desisto, eu quero voltar para minha terra, você pode procurar os serviços de repatriação. Existe o OIM, Organização Internacional para Migrações. Eles vão te ajudar, eles vão ver a questão de passagem aérea, para te ajudar realmente a voltar tranquilo, sem muita dor de cabeça para o Brasil. A Holanda também tem um serviço de ajuda para repatriação, que é o DTIV. Eu não sei exatamente o que significa essa sigla. Ele também tem programas para ajudar pessoas que voluntariamente querem voltar para os países delas. Daí, nesses casos, para você conseguir mais informação, eu também recomendo que você entre em contato com o Consulado Geral Brasileiro aqui na Holanda, que eles vão conseguir te indicar as melhores coisas a se fazer, onde procurar ajuda mais efetivamente. E nessa volta para o Brasil, tem um detalhe interessante que você precisa estar sempre ligado, que é a questão dos seus contratos de serviço. Tem empresa de telefonia, empresa de internet, conta de luz, conta de água, conta daquilo, aluguel, blá 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 e leasing. E aí você vai ter que simplesmente abrir mão de todos esses contratos para voltar para o Brasil, às vezes fazer quebra de contrato. Tem multa envolvida, tem um monte de coisa. E é claro que se você tá voltando pro Brasil, você quer salvar o máximo de dinheiro possível para você conseguir recomeçar tranquilo. Como proceder nesses casos foi uma coisa que também me arrancou muitos cabelos. Eu tive que pensar muito a respeito disso. Uma das coisas que a gente sabe que vai precisar fazer é o encerramento, por exemplo, de contas bancárias. É até importante para você não ficar pagando conta de banco enquanto estiver morando em outro país e não tá mais recebendo em euro. A minha primeira dica é você ir atrás do Wise. Antes era TransferWise e agora é só Wise. Cara, é perfeito. Eu uso o Wise o tempo todo que eu quero mandar dinheiro pro Brasil. Eu já tenho a minha conta no Brasil. Provavelmente você também deve ter a sua conta bancária no Brasil, uma conta onde você de vez em quando manda dinheiro para lá. Então, assim, cara, usa o Wise, manda o seu dinheiro pro Brasil quando você já tiver indo, ou quando você já tiver chegado no Brasil, que é depois você faz ali o cancelamento da sua conta bancária. Se for um banco físico ali, um banco mais tradicional, provavelmente você vai ter que ir na agência fazer o fechamento da sua conta. Então já faz logo toda a transferência pro Wise. E lá no Wise você vai conseguir, se você tiver o cartão do Wise, você consegue continuar pagando as coisas aqui em euro, no aeroporto, voltando para casa, continuar pagando as coisas em euro com uma pequeníssima taxa até você chegar. Mas aí vem a outra dor de cabeça, que são os cancelamentos de contrato, como eu falei para vocês. Cancelamento de contrato é a parte mais chatinha, porque às vezes vai envolver multas e tudo mais. Dependendo do seu caso, existem muitas formas de se resolver esse problema. A primeira, que é a correta, que é o melhor que você pode fazer, é você ir atrás dessas empresas que são prestadoras de serviço, seja de leasing, seja de aluguel, seja de qualquer coisa. Você vai atrás deles, explica a sua situação, mostra todos os documentos, fala, olha, eu não posso mais ficar aqui legalmente, eu não tenho condições, eu tenho que voltar para o Brasil, é muita coisa, eu não tô bem, não dá para mim, eu tenho que cancelar o contrato e voltar para minha terra. Algumas empresas vão conseguir fazer uma boa negociação com você, onde você vai conseguir cancelar o seu contrato pagando o mínimo de taxa, mas pode ser que as empresas queiram fazer você pagar a multa completa. Você tem que ter uma grana boa aí guardada para poder pagar tudo isso. O que é bem chato, porque quando a gente volta pro Brasil para recomeçar, como é que recomeça, né? Não dá, difícil. Mas caso você não pague, algumas pessoas vão estar pensando, cara, o que eu vou fazer se eu não pagar? Se eu não puder pagar, o que acontece? Cara, acontece
nada de muito grave não, tá? Não precisa ficar com medo de ser preso ou qualquer coisa do tipo. Isso não vai impactar a sua volta pro Brasil, nem se você ainda estiver aqui na Holanda. Se você não puder pagar por qualquer motivo que seja, você vai atrás da ajuda do governo, que eles não vão fazer seu histórico de crédito, não vão querer nem saber. Eles só vão te ajudar a voltar para sua terra. Depois que você estiver no Brasil, a empresa que tá ali no débito, que você tá em débito com ela, ela vai tentar ir atrás, vai te procurar e tal, não vai conseguir, aquela coisa que a gente já sabe como é que funciona. Caso você não pague a multa vai ficar crescendo, 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 até chegar um momento que ela vai parar de crescer e ela vai se tornar o problema sério, que é quando a empresa vai colocar o seu nome sujo na Holanda. No que isso afeta você no Brasil? Em nada. Você, quando quiser voltar para passear na Holanda ou seja lá em qualquer país daqui da Europa, também não vai dar problema nenhum para isso. Você vai conseguir entrar e sair tudo normal. Isso pode te afetar, e isso vai te afetar, se você tentar voltar para a Holanda depois. Aí o negócio vai ser difícil, porque eles vão fazer a sua análise, o seu histórico inteiro, e vão descobrir ali que você tá em débitos, que você saiu sem pagar os negócios, que tá ali devendo dinheiro alto. Não só para você voltar pra Holanda, mas também no seu histórico em outros países, porque muitas vezes eles perguntam países onde você viveu anteriormente, e eles podem fazer uma pesquisa de histórico nesses países e saber que você tá em débito. Mas caso você volte pro Brasil e lá no Brasil você queira recomeçar a sua vida, não tenha condições de pagar as coisas, saiba que isso não vai influenciar na sua vida no Brasil. É muito difícil, muito, muito difícil. Os custos para a empresa fazer isso seriam altíssimos. Assim, não recomendo, mas se for a sua situação você decidir fazer dessa forma, só tô te avisando que não vai dar problema. Nessa de salvar dinheiro também para voltar pro Brasil, muitas pessoas também às vezes optam por fazer uma paradinha ali nesses 3 meses enquanto ela tá recebendo ajuda do governo. E você já decidiu que vai voltar pro Brasil, você precisa muito salvar dinheiro pra isso, porque não conseguiu juntar dinheiro, porque morar na Holanda é caro pra caramba, a gente sabe disso. Existem pessoas que optam por ficar aplicando para vagas, porque como eu falei lá no início, para você ter o benefício de desemprego, você tem que estar também sempre mostrando ali que você está aplicando para vagas para tentar conseguir um novo emprego, participando de mentorias e tudo mais. Algumas pessoas optam por aplicar para vagas que elas não vão conseguir e, consequentemente, ela vai estar ali ganhando auxílio do governo para juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. Não é muito ético, não. Mas tem gente que faz isso, que opta por fazer dessa forma. Mas é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Deixe seu like se você curtiu, se isso vai ajudar vocês, se isso ajudou a dar uma acalmada no coração. E deixa também os depoimentos. Às vezes você tem dicas novas pra poder colocar. Deixa nos comentários que eu também vou gostar bastante de ler. E até a próxima, galera. Dui!